Olá olá vocês todos. Desejo que o seu dia seja abençoado e iluminado por Deus. Nós estamos na semana em preparação à grande festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, e é por isso que eu quero conversar um pouco sobre o Espírito Santo hoje. Eu sou a irmã Terezinha Tomasi, da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. A festa do Divino Espírito Santo, ou também chamada de Pentecostes, ela acontece 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, que nós comemoramos com tanta festa, com tanta alegria. E depois nós temos 7 semanas, 7 domingos, né? O 7º com a Páscoa. Nós temos 7 semanas chamado de tempo pascal, ou de 7 semanas pascais. E culmina com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria e sobre nós, hoje, a partir do nosso batismo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor e Deus Espírito Santo, o Santificador. Por isso que no batismo nós o recebemos com tanta ênfase, quando éramos crianças, e depois no sacramento da Crisma, nós confirmamos a nossa fé e o bispo nos crisma novamente em nome do Espírito Santo. Há vários símbolos do Espírito Santo. É o fogo, é a luz, é a pomba, é um pássaro. Particularmente eu gosto muito do fogo, da luz, que é algo assim que parece mais potente, mais significativo, que vem para nos inebriar, para nos purificar. Jesus prometeu o Espírito Santo. Quando os apóstolos ficaram tristes, porque Jesus falou que ele precisava ir embora e que ia deixá-los, e eles ficaram muito tristes, Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, porque eu estarei sempre convosco, mas eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que vocês compreendam tudo aquilo que vocês não conseguiram compreender enquanto eu estava com vocês, porque a inteligência de vocês não era totalmente aberta, não conseguiam entender. Então, no dia que o Espírito Santo, no cenáculo, ele desceu sobre os apóstolos, depois que Jesus subiu ao céu, 10 dias depois. É que aqui no Brasil nós celebramos a subida de Jesus ao céu no domingo, mas na Europa e durante muito tempo também aqui no Brasil era comemorada na quinta-feira, então dava direitinho 10 dias. E depois que Jesus subiu ao céu, ele prometeu enviar o Espírito Santo, e ele enviou, porque ele não mente. Jesus nunca mente, Jesus nunca deixa de nos atender. E os apóstolos estavam reunidos com Nossa Senhora, rezando, porque foi o que Jesus determinou. Fiquem em Jerusalém até eu comunicar a vocês, até enviar o Espírito Santo. Então, diz a Bíblia que os apóstolos ficaram em oração com Maria, a mãe de Jesus. Devia ter outras mulheres também, porque naquele tempo não ficava uma mulher só no meio dos homens, né? Embora fosse a Maria, a mãe de Jesus. Mas é muito bonita a narração do Evangelho que conta, ou das leituras que contam, como foi a descida do Espírito Santo. Eu não vou contar para vocês, porque vocês vão ouvir em diversas leituras, nas celebrações, e também em vários vídeos que estão acontecendo. Eu vou contar para vocês, quero falar com vocês, São Paulo aos Romanos, o que está escrito nesse cartaz. O Espírito Santo vem
em auxílio da nossa fraqueza e intercede por nós. Romanos 8, 26. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Nós sozinhos não sabemos fazer nada, mas com o Espírito Santo, aí fazemos maravilhas, aí sim nós fazemos coisas bonitas. No dia do nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo com os seus 7 dons, os frutos, e que nós devemos cultivar ao longo do ano. As igrejas fazem novena tão bonita em preparação à festa de Pentecostes. Mas quais seriam os dons? Dons é presente que o Espírito Santo nos dá. Então, quais seriam os dons? O dom da sabedoria, o dom do discernimento, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom do conhecimento, o dom da piedade e o dom do temor de Deus. Sabedoria para nós compreendermos melhor as coisas de Deus e vivermos melhores como irmãos. Discernimento para nós compreendermos e discernir qual é a vontade de Deus sobre nós. Conselho para que nós saibamos ter sempre palavras doces, ternas e de acordo com o Evangelho. Fortaleza para que nós saibamos enfrentar as dificuldades com força e coragem, sabendo que o Espírito Santo está sempre conosco porque Ele vem em auxílio de nossa fraqueza. Conhecimento para que compreendamos melhor as coisas de Deus, as coisas do Evangelho e saibamos ensinar aos outros. E temor de Deus, que não é medo de Deus, mas é o respeito, a ternura que nós devemos ter para com Deus, de não sermos pessoas grosseiras, de não sermos pessoas que magoamos outras pessoas. Quando nós somos imbuídas do Espírito Santo em nós, parece que ele entra aqui na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, nós passamos a ter uma vida bem melhor, porque a gente começa a compreender mais os sinais dos tempos, começa a entender a palavra do Padre na missa, começa a entender melhor o que aquela leitura nos quer dizer, começa a compreender melhor certas palavras que a gente ouve e não compreende, até entender melhor o Pai Nosso, porque a gente começa a compreender melhor, porque a gente deixa o Espírito Santo agir em nós. São Paulo não disse que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza e intercede por nós junto ao Pai? É tão bonito isso, é tão gratificante isso. O Papa Francisco, que é um mestre para nos ensinar, ele nos diz: aos olhos de Deus, nós somos a realidade mais bela, maior, melhor da criação. Olha que coisa linda! Aos olhos de Deus, nós somos a realidade mais bela, maior e melhor da criação. Por isso nós devemos agradecer muito a Deus por sermos essa criação melhor e, acima de tudo, a criação única que Deus fez ao criar o mundo, porque a flor não consegue agradecer a Deus, um bichinho não sabe agradecer a Deus, a luz não sabe expressar gratidão, mas nós precisamos expressar muita gratidão dentro de nós. Tem os dons do Espírito Santo, mas ficaria longo demais. A paz, a fortaleza, enfim, são tantos dons que nós, frutos do Espírito Santo. Mas eu vou pedir que vocês pesquisem para vocês compreenderem quais são os frutos do Espírito Santo. E eu quero ensinar uma dinâmica. Escrevam num papelzinho os dons do Espírito Santo. Se vocês são poucos na família, podem fazer mais de um papelzinho. E coloquem os 7 dons do Espírito Santo. E na hora da oração de vocês, ou no almoço, ou no momento especial, vocês sorteiam para ver qual é o dom que vai cair para você, para o seu filho, para a sua esposa,
para quem está na sua casa. Então, para um vai cair o dom do conselho, o dom da sabedoria, o dom do discernimento, e assim vai. E é um dom que nós vamos procurar desenvolver em nós durante o ano, durante o mês. E quando vocês estiverem em oração, lembrar qual foi mesmo o dom que caiu para vocês, coloque no espelho, no quarto, em algum lugar, para que vocês tenham esse dom sempre disponível para vocês. Que o Divino Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos fortaleça, para que nós possamos sermos sempre pessoas de Deus, para sermos testemunhas do amor de Deus no mundo. E que vocês possam, na alegria, ser pessoas que só fazem o bem. Tenham todos uma boa semana. Se vocês acham bom, compartilhem esse vídeo com as pessoas que necessitam ouvir uma palavra de conforto, de ânimo, de coragem. Salve o Espírito Santo!